gente vai falar aqui hoje sobre forças pessoais. Vamos nos aprofundar sobre as forças pessoais, entender um pouco mais sobre o que são, como funciona, onde habitam. E aí a gente já vai entender também o funcionamento dessas forças dentro daquilo que é a prática da nossa vida, onde surgiu esse conceito também, a gente fala forças pessoais e forças de caráter. Então, são pontos fortes que a gente tem no nosso caráter, né, que são conhecidos como forças pessoais, que são as partes positivas da nossa personalidade, né, e elas vão afetar o modo como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se comporta. E são chaves, essas forças, elas são chaves para que a gente atinja o melhor de nós. Né? É como se a gente falasse, é a assinatura da nossa melhor versão. E quando a gente aplica essas forças, né, de uma forma correta, né, não vou dizer assim correta, mas de uma forma equilibrada e dentro daquilo que é a nossa essência, elas vão beneficiar tanto a nós quanto a sociedade como um todo. Né? E é diferente daquela força quando a gente fala de uma habilidade, né? Eu tenho uma habilidade única, eu tenho um talento, eu tenho, sei lá, um dom, eu tenho um interesse, eu tenho um recurso. É diferente disso porque essas forças, elas refletem aquilo que é o real em mim, né? Aquilo de quem eu sou na minha essência, no meu núcleo. Então, por isso que esse conceito, esse estudo das forças pessoais, ela vem contribuir e colaborar com um estado de bem-estar maior e de maior felicidade. E é por isso que aí eu vou trazer aqui, já falando, de onde vem, né? De onde vem as forças pessoais, de onde surgiu isso. Então, eu fiz uma das formações de coaching, né? Eu fiz algumas formações de coaching em escolas diferentes, e uma dessas formações, ela era coaching com o viés da psicologia positiva. Então, eles usavam muito da psicologia positiva ali para desenvolver pessoas, para atuar dentro do processo de desenvolvimento humano, de autoconhecimento das pessoas. E esse estudo das forças pessoais, ele vem da psicologia positiva, onde o Mark Seligman, né, e o Christopher Peterson, eles pesquisaram durante 3 anos esse assunto. Eles foram buscar ali, se empenharam para estudar, para catalogar o que vai bem com as pessoas. Quais são as forças psicológicas que elas têm, quais são os pontos fortes, aquilo que faz com que elas se destaquem e promovam esse bem-estar. A psicologia positiva está muito ligada ao bem-estar, vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E durante 3 anos eles pesquisaram culturas ao redor de todo mundo, filosofias do mundo inteiro, pesquisaram comunidades, pesquisaram religiões, todos os tipos de religiões, e eles concluíram que as forças, né, e essas virtudes do caráter, elas são mais universais do que se imaginava. Então, eles encontraram aí ao longo desses estudos, no mundo inteiro, 24, eles conseguiram catalogar 24 forças pessoais, que eles agruparam em 6 principais virtudes. Né? E essas virtudes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão entender por que 24 forças e por que virtudes. Tá? Mas só para adiantar, as virtudes aqui são a coragem, o amor, a justiça, a moderação, a transcendência. E as 24 forças estão totalmente conectadas a elas. Tá? E aí, isso vem da psicologia positiva, né, como eu já falei, que é esse movimento científico que veio buscar estudar a felicidade. É um viés da ciência hedônica, digamos assim, que é o estudo da felicidade. Porque no mundo inteiro, durante algum bom tempo já, talvez algumas décadas, as pessoas vêm se interessando pelo que é felicidade, o que deixa as pessoas felizes, se existe felicidade e infelicidade, se a felicidade ela é intrínseca ao ser humano, como que funciona isso. Só que nunca se chegou num conceito único do que é isso, porque existem ali milhões de conceitos e ideias sobre felicidade. Né? Então, essa ciência ela está buscando entender o lado positivo dos seres humanos e da sociedade. E existem estudos e pesquisas que discutem essa felicidade em vários aspectos. Então, eles discutem no sentido de formas de medir a felicidade, de mensurar que escala é. Será que existe uma escala para a felicidade? Fatores que vão determinar se uma pessoa é feliz ou não. Benefícios dessa vida feliz. Se dinheiro traz felicidade, quais as emoções ali que eles consideram as mais positivas que nos tornam ali mais felizes?
Então, a gente está chegando nesse período já há um tempo de aprender sobre esse assunto e descobrir mais a respeito das questões que são mais positivas da nossa vida. Por quê? A psicologia positiva, ela é uma linha mais moderna, né? No caso da psicologia, desde quando surgiu a psicologia. Por quê? Porque por muito tempo a psicologia ela focou em encontrar soluções e tratamentos para aquilo que era negativo nas pessoas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o centro de atuação da psicoterapia, né, no viés da psicologia, ele foi curar as doenças mentais e os transtornos psicológicos, como traumas, depressão, alcoolismo, bloqueios, estresse pós-traumático. Por quê? Porque os soldados vinham aí da Segunda Guerra totalmente fragilizados com tudo isso. Né? Então, o que a psicologia fazia? Vamos entender, vamos saber desses transtornos, vamos curar o que é que está acontecendo de ruim na mente, nas emoções dessa pessoa, né? No psicológico dessa pessoa. Isso não significa que essa psicologia ela era negativa. Só que, na época, também existiam outros psicólogos que estavam tentando compreender a questão das emoções que traziam comportamentos, bem-estar e um estado positivo dentro de uma capacidade de recuperação daquelas pessoas. Então, não é que a psicologia tradicional ela foca no negativo, ela foca naquilo que não está funcionando. E o estudo que vinha buscar compreender o outro lado, ele não era tão sistemático, né, e até tão científico como ele já é hoje. Então, vamos pensar assim, ó, tem centenas de estudos relacionados à raiva, mas ainda poucos relacionados à gratidão, embora isso venha expandindo com o crescimento da psicologia positiva. Né? Milhares de estudos referentes ao medo, à ansiedade, à depressão, a transtornos, bom, enfim, há diversas questões ali no ser humano que não está funcionando. Só que pouca coisa que foi estudada com método sobre compaixão, por exemplo, sobre esperança, sobre perspectiva, sobre humildade, né, sobre outras características que levam para o outro lado ali do desenvolvimento do ser humano. Então, muito se sabe sobre, por exemplo, casais que se divorciam, mas pouco se estuda sobre as fórmulas de sucesso dos casais que podem ser mais felizes ou que são mais felizes. E aí, mais ou menos ali por volta de 98, começou esse movimento científico voltado para mudar esse panorama. E aí veio a psicologia positiva. Então, por isso que a gente começa a perceber que é um estudo mais recente, uma linha mais recente da psicologia. E o movimento ele está centrado em estudar e praticar as emoções que trazem o positivo, as forças e as virtudes que fazem os indivíduos, a sociedade, a comunidade florescerem. Né? O Seligman fala muito desse florescer, inclusive algumas literaturas dele aí falam do florescer. E essa ideia é entender esse desempenho desse ser humano. Então, quais aspectos do ser humano que transformam significativamente a vida dele para mais feliz e plena, né? A busca por essa plenitude. Então, pode ser social, pode ser cultural, pode ser físico, biológico, pode ser de uma instituição, tudo isso. Então, um dos livros do Seligman, que é o da felicidade autêntica, que ele é um psicólogo, cientista, né? Ele é considerado o pai da psicologia positiva, ele fala de 3 principais pilares desse movimento, que é o estudo das emoções focado aí para o positivo, o estudo dos traços positivos, principalmente das forças e das virtudes, por isso que forças de caráter e as virtudes é um conteúdo que é a base da psicologia positiva, e também o estudo das instituições positivas, né, como a democracia, como a família, uma liberdade de expressar, que vão dar suporte a essas virtudes e, claro, que vão apoiar as emoções tidas como que nos trazem ali uma química e um resultado positivo no sentido do bem-estar e da felicidade. Então, isso é a base da psicologia positiva. Eu, particularmente, eu gosto de pensar assim, e com estudo ali, né, que a gente vai aprofundando nessa área da psicologia positiva, se a gente for resumir, o que é a psicologia positiva? Psicologia positiva foca no que funciona no ser humano. E a partir de focar no que funciona no ser humano, isso dá forças para que ele se recupere de qualquer outras coisas que não estejam funcionando. Porque isso vai dar uma vitalidade, vai dar energia, vai dar um gás. E aí, quando a gente traz, por exemplo, para a PNL, né? A PNL lá tem o pressuposto de que tudo que a gente foca expande. Se tudo que a gente foca expande, se eu foco no transtorno, se eu foco, por que da insônia, o que está acontecendo de ruim, por que da depressão, aquilo vai aumentar. Né? Quando eu falo do problema, eu vivencio o problema, minha mente não entende o real do imaginário, eu penso na questão, eu penso no trauma, eu penso na dor, eu revivo e reforço aquilo. Quando eu tiro o meu foco daquela questão e foco naquilo que eu tenho de melhor, no que funciona bem em mim, no que me dá prazer, no que me dá bem-estar, onde eu me sinto mais forte, com mais energia, mais preenchido, o outro lado ele fica menor.
né? Porque é mais relevante eu olhar para o outro lado, que é a psicologia positiva, então é o foco naquilo que funciona. E aí, o Seligman, ele também trouxe a questão do PERMA, né? O que é o modelo PERMA? Deixa eu ver se está aqui na... Deixa eu só ver se eu passei o slide certinho aqui. Não, aqui a pesquisa ainda. Então, o modelo PERMA, né? Ainda falando aí do modelo da felicidade. Então, o modelo PERMA, que ele traz na felicidade autêntica ali, ele fala dos 3 pilares, mas o modelo PERMA, ele vem trazer essas PERMA são as letrinhas ali, né, desses 5 elementos essenciais que devem estar presentes nessa teoria do bem-estar, para que seja possível a gente adquirir ali experiências de um bem-estar efetivo e que dure mais tempo. Então, tem o P ali, né, que é de positive emotions, né, que é das emoções positivas, que é você experimentar o bem-estar, a felicidade da vida, envolver uma existência com emoção positiva, uma gama de emoções positivas ali que vão estar relacionadas com o seu bem-estar, como paz, gratidão, satisfação, prazer, inspiração, esperança, curiosidade, amor, aprendizado, crescimento, enfim, tudo aquilo que vai te proporcionar e vai te trazer emoção positiva. E aí, ele fala que é possível, né, a gente gerar isso e focar mais nisso. O outro é o E, que fala do engajamento, que é quando a gente está envolvido, empenhado numa situação. Quando a gente está num estado ali, ou num projeto que vai gerando um estado de fluidez, que o tempo não... É aquela atividade que você está lá fazendo e você está tão envolvido porque envolve um nível de desafio, mas com um nível de interesse em superar aquele seu desafio, e aí a gente esquece do problema, esquece da fome, esquece da vontade de ir no banheiro, esquece dos problemas comuns da nossa vida. A gente vai se concentrando nesse presente, e quando a gente experimenta esse tipo de concentração, é mais provável que a gente sinta uma experiência de bem-estar e que o nosso nível de bem-estar aumente, né? Então, aí a gente para pensar, né? Qual é a quantidade de experiências que a gente tem no nosso dia a dia que nos envolvem dessa forma, que nos engajam dessa forma e que nos deixam com prazer. Aí, dentro desse pilar aí do engajamento, a gente fala muito do estado do flow, que é o estado de fluxo, que é exatamente isso, esse estado mental onde parece que eu estou numa realidade paralela e só existe eu e aquela atividade que me gera esse estado aí onde eu esqueço do mundo, eu esqueço de problemas, eu esqueço de tudo. O outro pilar e o outro elemento são os relacionamentos. Nós somos seres sociais, nós vivemos dentro desse contexto, e relacionamentos positivos, eles são fundamentais para o nosso bem-estar. É aquilo, quantas vezes a gente está num relacionamento, seja uma amizade, relacionamento de pai e mãe, de filho, né, filho criança ou filho adolescente, ou de patrão e funcionário, ou de colegas de trabalho, e talvez aquela pessoa te traz ali um ranço, ou te desenvolve ali, um gatilho, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela fala, os comportamentos, e a forma como você reage àquilo, são gatilhos para trazer emoções, né? Putz, nossa, quando eu tô com essa pessoa, parece que eu sinto um negócio, uma nhaca, né? Um desconforto, e isso tira a nossa ação de bem-estar. E as pesquisas já mostraram que quando as pessoas com mais relacionamentos que são significativos e positivos, elas são mais felizes que as demais pessoas. Por isso que aqui no Hero, a gente fala muito de 5 poderes, né, que a gente fala, 5 poderes das pessoas que têm mais sucesso na vida, das pessoas que elas conseguem mais resultados na vida, e um desses poderes é o poder de manter relações saudáveis, não só quantitativas, principalmente qualitativas, né? Então, os relacionamentos, eles importam, porque nós somos seres sociais que necessitamos, né, seres humanos necessitam de conexão com o outro. Agora, quando você se conecta com pessoas com briga, com desarmonia, a sua vida, o seu bem-estar, a sua plenitude diminui. O outro pilar aí, que é esse M, que é o do sentido, né? Que é o do meaning, que eles falam, né? O termo ali no inglês. É o sentido do teu viver. E isso vem de servir a uma causa maior, vem de você encontrar um propósito, um sentido para a tua vida, que pode vir de uma crença pessoal sua naquilo que você acredita, que você quer para sua vida, como um sentido para ela, para sua existência, de uma religião, de uma causa humanitária, de um objetivo que é muito significativo para as coisas que você quer fazer. Então, qualquer pessoa, ela vai se beneficiar quando ela encontrar um significado e um sentido na sua vida, né? E isso é correlacionado ao bem-estar, à felicidade, a esse florescimento que vem aí da psicologia positiva, né? Então, quando a gente fala, poxa, quando as pessoas falam, eu sinto um vazio aqui, parece que nada faz sentido, parece que tá tudo bagunçado, eu não sei para que eu vim para esse mundo, as pessoas começam a se questionar. No momento, e isso vai tirando a energia de algumas pessoas, né, da maioria das pessoas, é um próprio depressivo. O depressivo, ele entra no estado depressivo
porque ele não encontra um sentido para a existência dele. A partir do momento que isso é trabalhado, que isso é ressignificado, que ele começa a encontrar sentido na vida, na história, nas dores, em tudo, e transforma tudo isso em recurso, ele começa a florescer e ele sai do estado depressivo e vai para um estado de maior felicidade, bem-estar, e aí ele começa a servir, né? Nós somos feitos para servir, né? O ser humano, ele foi feito para contribuir com o outro, e isso nos satisfaz. A gente se satisfaz muito mais quando a gente faz algo para alguém do que quando a gente faz algo para a gente mesmo. E aí, a outro elemento aí é a realização, que é quando a gente se dedica ali, né, para se melhorar de alguma forma, melhorar uma habilidade e alcançar um objetivo ali específico. E quando a gente alcança esse objetivo específico no sentido da nossa melhoria e do nosso crescimento, a gente se sente realizado. Isso vai contribuir para o nosso bem-estar e, mais uma vez, para essa capacidade de florescer. E quando a gente faz isso, a gente também está contribuindo com um todo. Então, isso vem da psicologia positiva, isso representa aí esse modelo PERMA, né, que vem desse modelo aí, dessa teoria do Seligman. Bom, e aí, o que são, né, essas forças pessoais? O que são essas tais forças pessoais? Como a gente já falou lá no começo, essas características denominadas forças pessoais e do caráter são essas nossas capacidades que são meio que pré-existentes quando a gente faz uso delas e sente uma energia maior. São coisas que a gente faz e se sente bem fazendo quando está utilizando, quando a gente tem fluidez, quando a gente tem uma melhor performance naquilo que a gente faz. Então, coisas que a gente faz naturalmente bem, que a gente escolhe fazer mesmo que a gente não seja pago ali, ó, em dinheiro para fazer, como uma obrigação ou como uma necessidade. É quando a gente pratica essas forças aí do nosso caráter que a gente é intrinsecamente recompensado. É uma recompensa maior. E essas forças, elas vão se apresentar para a gente de diversas formas, de diversos tamanhos, de diversas intensidades. E o melhor é que nós temos muitas delas, ou seja, todo ser humano tem essas 24 forças, né, dentro de si. Não existe um ser humano que só tenha 20, só tenha 23, outro que só tenha 5, outro que só tenha 10. Você tem todas as forças de caráter dentro de você, só que algumas em maior proporção do que outras, em maior intensidade do que outras. É por isso que dentro dessas 24 forças, quando a gente fala de uma hierarquia delas, existem as 5 principais, que são chamadas das suas forças de assinatura, que muito possivelmente elas podem mudar, sim, de acordo com contextos, com momentos da sua vida, mas dificilmente elas estariam lá nas 5 primeiras e, de repente, elas vão numa outra avaliação para as 5 últimas. Não, elas sempre vão estar ali, talvez elas fiquem entre as 10, talvez elas voltem lá para cima, porque o uso da força a gente vai desenvolvendo. Forças são aprendidas, por isso a gente vai falar dessa construção. E algumas delas é mais fácil da gente identificar, e a gente reconhece isso nas nossas qualidades, e outras são menos desenvolvidas porque a gente não teve a oportunidade de desenvolver. Então, não é assim, eu não tenho essa força porque, poxa, porque eu não tenho. Não, você na sua vida, na sua experiência, na sua construção da sua identidade, das suas habilidades, do seu caráter. O seu caráter, ele envolve os seus valores, ele envolve os seus talentos, os seus dons, a sua personalidade, que você tem de bom, que você não tem de bom. Tem a ver com moral, com ética, com cultura, com experiências, com aprendizados, com estímulos que você teve na sua vida, que vai construindo e moldando isso, inclusive as suas forças. Então, se você até hoje não teve a oportunidade de desenvolver alguma força, você ainda pode desenvolver com treino, com prática, né? Desenvolvendo esse saber que vem, essa força que vem dessa força. Porque às vezes, talvez em algum momento da sua vida, você vai precisar usar uma determinada força para alcançar alguma coisa que você quer. Então, quanto mais você puder diversificar e equilibrar isso, melhor. Mas você tem 5 ali, talvez, né? As 5 ali que você esteja usando mais ou que você foi mais estimulado, que vai te formar na sua essência, na sua identidade, aquilo que é único seu. Né? E por que não focar nisso? Então, de onde vem aí a construção dessas forças? Então, o Seligman, ele diz aí que essa construção vai dar ali na nossa primeira infância até os nossos primeiros 6 anos de vida, 7 anos de vida, e quando a criança ela vai encontrando naquilo que ela sente mais prazer em fazer, no amor, na atenção, tudo isso vai moldando a sua força. E é por isso que ele fala que a interação
e a conexão, ou seja, as interações com pessoas, com situações, com desafios, a conexão com pessoas, com situações de desafios, vai aperfeiçoando as minhas forças. Porque a criança ela vai ter a oportunidade de experimentar uma força, testar uma força, ver se aquilo é certo, ver se é errado, ver se aquilo vai gerar mais prazer ou não nela, e aí ela vai construindo isso ao longo da vida. Então, isso aí as que mais fixam em nós vêm na primeira infância, mas não significa que uma vez, olha, eu desenvolvi 5 forças, agora eu vou morrer com elas em primeiro lugar. Não, você vive durante toda a sua vida, e isso pode ser construído durante toda a sua vida também. Mas quando a gente é criança, isso se torna mais evidente, porque a gente não tem filtros, né? A gente não tem ali, a gente é como se a gente tivesse uma capacidade maior de absorver, de desenvolver habilidades e aprendizados, e inclusive praticar, sem os bloqueios, as interferências, os medos e tudo mais. E aí a gente vai falar das virtudes, né? Então, o que são virtudes? O que são esses 6 elementos, essas 6 forças, né? Essas 6 construções, e vamos colocar assim, como se fossem super forças, né? Como se fosse o objetivo... Opa, mudei aqui minha tela, peraí. Mudou aí para vocês, né? Chegou, será? Aqui, isso. O que são essas virtudes? São... Quando eles estavam estudando as forças, né, quando Seligman e Peterson estavam estudando as culturas, as filosofias, as forças e tudo mais, eles se depararam com essas virtudes humanas e universais, que são a coragem, que é essa vontade de superar tudo aquilo que é difícil, né? Então eu vou fazer ali, mesmo que seja que eu tenha consequências negativas daquilo, efeitos negativos, eu vou encarar. A justiça, que é visar esse bem comum, é a igualdade. O amor à humanidade, que é a capacidade da generosidade, da bondade, a moderação, que é o autocontrole, que é você se negar, é o altruísmo, você se nega por algo que é maior do que você, e essa transcendência, né, que te leva aí para uma dimensão além também, muito maior, né, nos conhecimentos e nos assuntos humanos. Então, isso aí, quando eles encontraram e se depararam com essas 6 virtudes, eles perceberam o quanto era difícil mensurar isso. E o que levava a isso, né? O que levava o ser humano a alcançar isso? E aí foi por isso que eles, estudando mais, eles encontraram maneiras que fossem mais palpáveis no sentido de comportamentos e que levam os seres humanos a essas virtudes, que são as forças, né? E aí aqui a gente vai passar um pouquinho do que são essas forças, então vamos lá. A curiosidade e o interesse pelo mundo. Então, a curiosidade e o interesse pelo mundo... Peraí, que eu acho que saiu aqui a minha tela, eu vou tirar... Opa! Porque aí eu falo com vocês um pouquinho dessas forças. Então, a curiosidade e o interesse pelo mundo. É aquela força que nos faz querer entender mais das coisas. Então, pessoas que têm essa força, elas vão demonstrar interesse por tudo que é novo, por novidade, elas estão abertas às experiências, elas gostam de incertezas, elas se sentem estimuladas quando isso acontece. Pode ser por algo ali específico, onde elas vão se tornando especialistas naquele assunto, mas pode ser algo mais global, mais diverso, mais generalizado. Ou seja, eu sou curioso por saber e por passar experiências sobre tudo. Então, elas estão sempre buscando novidades, variedades, desafios na experiência delas com o mundo. Elas gostam de explorar e gostam de descobrir ali e de se descobrirem aí nesses processos. Essa é uma das forças. Eu vou passar um pouco dessas forças, vou passar sobre todas elas, e depois a gente vai falar ali sobre um pouquinho, né, sobre o outro lado. Por quê? Eu costumo dizer que forças são como os nossos superpoderes. Né? Quando a gente identifica esse poder que a gente tem, a gente começa a usar mais disso, né? Por isso que a gente se sente tão energizado com essas forças, por isso que a gente se sente ali preenchido quando a gente está no uso e na prática dessas forças da nossa vida. Então, a gente tem ali essa curiosidade, a gente tem aqui também o gosto pelo aprendizado. E o gosto pelo aprendizado simplesmente é a pessoa que ela está buscando aprender a todo momento. Ela quer aprender. O negócio dela é aprender. Ela quer aprender sobre tudo. É a pessoa que ela gosta de estudar, que ela gosta de aprender com os próprios tombos da vida. Ela vai tirando o que eu posso aprender sobre isso, o que isso quis me mostrar. Eu vou me aprofundar sobre determinados assuntos. Então, a pessoa que ela tem o gosto pelo aprendizado, ela está em constante busca de conhecimentos diversos, porque ela sabe que o conhecimento ele é infinito. Então, esse amor por aprendizado é uma força que a gente usa e que quando a gente está utilizando mais e mais, a gente sente, quem tem essa força em evidência, se sente muito mais bem, um bem-estar maior, um bem-estar mais elevado. Todas elas, quando a gente tem aí esse uso, e é uma força evidente em nós e na nossa essência. O pensamento crítico
é uma outra força, é aquilo onde a gente usa para contestar, para questionar, para analisar, para entender, e ele é uma força também, né? Apesar de pessoas acharem, eu sou muito crítico, eu sou muito analista, eu fico lá calculando as coisas. É uma força, né, do ser humano. Se pessoas no universo não tivessem pensamentos críticos, talvez a gente aceitasse tudo como não questionasse nada, não teria o certo ou o errado, o julgamento, o não julgamento, a moral, a ética, não teria nada disso na construção, muitas coisas não teriam evoluído. Então, o pensamento crítico ele veio para contestar, né? E é na contestação e nesse desafio colocado à prova, no questionamento, que as pessoas vão descobrindo mais respostas e evoluindo. Uma outra é a criatividade e a originalidade. É a capacidade de você criar a partir de poucas coisas. É a capacidade de você encontrar soluções. É você ser original. É você usar a tua criatividade como uma força ali de saída, de soluções, de inventividade, de ser ali até na tua essência algo que te torna único, né? E em soluções únicas, em coisas que ninguém pensa, e você tem a capacidade de pensar. A inteligência emocional e social, que é a capacidade de lidar com as suas emoções e lidar e entender sobre a emoção dos outros, né? E usar isso a favor de um bem maior, de um objetivo da sociedade. Então, é você administrar isso que você sabe que todo ser humano tem e conseguir, sabendo que você passa por isso, que você passa, que você reage de outras formas, entender o outro e conseguir de uma forma única orquestrar isso para algo ali a favor de objetivos pessoais ou grupais, sociais. Então, como que eu manejo as emoções a favor de algo maior? Então, a inteligência emocional, ela é uma força e ela está super em alta aí na última década, né? Dos últimos 5 anos, talvez, ali mais evidente. A perspectiva é você enxergar além. Existem pessoas que elas conseguem enxergar com uma perspectiva além daquela perspectiva que é a comum, né? Então, tem pessoas que elas conseguem enxergar ali uma fatia daquilo e a maioria tem aquela perspectiva. A pessoa que ela tem a força da perspectiva, ela consegue enxergar por diversos caminhos, diversos momentos e dentro de uma linha de tempo, ela enxerga uma perspectiva diferente sobre o passado, sobre a vida, sobre o presente, dentro de vários caminhos, sobre o futuro, ela enxerga além. Então, é uma capacidade, é uma força ter essa perspectiva e contribui aí para muitas pessoas. Então, é como eu enxergar que eu tenho um conhecimento e uma experiência que me permite olhar, ter diversos olhares sobre uma única informação ou um único foco. A bravura está ligada à coragem, né? Então é a minha capacidade de ir lá, de enfrentar, de fazer, de superar os medos. Não é que eu não tenha medos, que eu seja extremamente corajoso, não. Eu lido com isso, eu avanço, eu enfrento, eu tenho coragem, né? Eu tenho ali uma determinação por conquistar algo. Então a bravura, ela está ligada muito, claro, ela é tida tanto como uma força, né? Ela vem do nome de uma força, mas ela vem também do nome dessa virtude que tem a coragem. A coragem, ela é uma virtude. Então, está muito ligado àquele nosso lado que ele é heróico, né? Que não vai recuar diante de alguma ameaça, que vai lá e que vai enfrentar, que vai fazer acontecer, mesmo com dor, nosso lado mais guerreiro. Então, isso vem aí e é uma força que contribui com, claro, quem é que não gostaria de ter mais coragem na vida para enfrentar diversas situações, né? Então, ele ajuda a enfrentar os desafios ali onde muitas pessoas param, quem tem a coragem e a bravura avança. Temos a perseverança, né, que é o persistir, está ligada também à coragem, te traz uma questão de uma força que te faz, mesmo diante de desafios que você vem passando, ela vai te fazer terminar aquilo que você se propôs a fazer. Ela vai fazer você ir até o fim, apesar dos obstáculos que você tem. E isso você vai fazer com prazer, né? Você vai entender. Então, essa força, ela traz também muita flexibilidade, ela é realista, ela não é o perfeccionista ali, porque você vai, é diferente disso, você vai, e não é uma insistência, né? Persistência não tem a ver com insistência, é você encontrar caminhos até que você consiga fazer, não é assim, tá dando errado, eu vou continuar aqui, não. Thomas Edison, né, eu acho que tinha a força da perseverança. Ele tentou milhões de vezes fazer a lâmpada, várias vezes deu errado, e ele foi lá e tinha obsessivamente uma meta para atingir, que era fazer a lâmpada. E ele foi encontrando caminhos, flexibilizando, vendo dentro da realidade dos recursos que ele tinha,
sem testando de várias formas ali, ou seja, não era a questão da perfeição, não, eu vou fazer e vou tentar e não conseguir e vou lançar, então a perseverança tem a ver com isso. A integridade e a autenticidade é uma força que ela é meio engraçada, inclusive, né? Porque ela tem a ver com aquelas pessoas que não tem muito filtro para falar, né? Aquilo que ela entende como uma verdade, ela é honesta em falar para o outro. Então, ele é verdadeiro com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele sente. Então, se a gente for olhar isso como algo até mais amplo, né, em questão de sentimentos, de ações, é uma apresentação genuína de quem você é, sem máscara, e genuína também daquilo que você pensa e acredita, entende sobre o outro, e você não vai deixar de falar aquilo que você pensa sobre o outro. Então, a força da integridade muitas vezes vem com o sincericídio, né? Então, eu falo aí, doa quem doer. Ou de repente, se você vê algo que você vem aqui para falar e você não pode falar, quem tem a força da integridade morre, né? De não poder falar algo ali. Então, essa é uma das forças. A bondade e a generosidade, né, vem desse gesto também altruísta, o quanto eu sou nutrido pelo cuidado, pela compaixão, por esse amor, por pensar além de mim, por pensar muitas vezes mais no outro do que em mim mesmo. Então, a bondade e a generosidade todo ser humano tem e vai ter, independente de se ele tem ali 1%, existe bondade em todo ser humano. Assim, se a gente for olhar, talvez na pior pessoa do mundo que a gente julga como a pior pessoa do mundo, existe bondade naquela pessoa, né? Sempre tem um cuidado, uma proteção, um sentido de ajudar, de contribuir. A capacidade de amar e ser amado, né? Isso liga à virtude da humanidade e é um amor que ele vai acontecer de uma forma que é recíproca, dentro de uma relação saudável com uma outra pessoa. Então, eu tenho comportamentos, eu tenho emoção voltada para o outro, e isso de várias formas, do lado afetivo, no sentido de pai e mãe, de filhos com pais, né? Do afeto de homem e mulher, de amizades, né? Então eu tenho desde aquele amor romântico, como aquele amor mais paternal e maternal, e quanto aquele amor de amizade, como o amor do ser humano. Então isso é uma troca de ajuda e que ela é mútua. Não é assim, olha, eu dou mais de mim, eu dou mais amor e recebo pouco amor, mas essa capacidade de troca, né? E as pessoas, elas têm a pessoa que tem a força do amor, do amar, ela sente isso e ela se preenche aí quando ela exercita essa força no dia a dia dela. A cidadania e trabalho em equipe, né, que é essa coisa do social, da lealdade, do trabalhar junto, do vamos fazer, dessa coisa de grupo, do comprometimento com o bem comum, do que é de todo mundo, né, desse exercício dessa cidadania, do quanto eu sou dedicado àquilo que eu faço, do quanto eu envolvo as pessoas, do quanto eu respeito o outro, do quanto eu assumo a responsabilidade perante a um trabalho que é em conjunto. Então, é um comprometimento, é um compromisso ali com o objetivo comum quando eu estou com outras pessoas, ou com um grupo de pessoas, ou com uma cidadania. A justiça, ela também é uma virtude, e ela vem do senso de igualdade, né? Pessoas falam, poxa, eu não acho justo isso, eu não acho justo que tal pessoa faça e o outro não faça, eu não acho justo uma pessoa ser julgada de uma forma diferente do que a outra, só pelo financeiro dela, pela cor dela, por isso ou por aquilo. Então é algo igualitário, é um senso de justiça, né? Então eu acho que é muito clara essa força, e a gente percebe o quanto algumas pessoas, é nítido as pessoas que têm esse senso de justiça, o quanto elas ficam inconformadas muitas vezes em algumas situações. A liderança, né? Existe essa força da liderança, do você inspirar um grupo de pessoas e conduzir esse grupo de pessoas para fazer algo, né? Para coordenar atividades, para organizar, para criar, para desenvolver, para criar essa relação entre as pessoas de uma forma positiva, para gerenciar esses conflitos que acontecem. Né? Grandes líderes aí trazem isso, quanto arrastam multidões. Então é a capacidade de fazer as coisas acontecer, de fazer pessoas fazerem as coisas acontecer juntas, né, com uma mensagem maior. Então existe a força da liderança. O autocontrole vem da tua capacidade de você se regular, de você regular suas emoções, de você ter autocontrole sobre os seus impulsos, sobre as suas respostas e as suas reações, o quanto você controla o que é instinto, o que é emocional, né, o que é puramente ali racional, e você organiza tudo isso. Então, o quanto você consegue administrar os impulsos na sua vida, as emoções ali diante de alguns fatos, o quanto você consegue controlar a tua disciplina, a tua organização, tudo aquilo que vai você se manter segurando
o leme, segurando o volante da sua vida em relação às suas emoções, aos seus desejos, aos seus impulsos. O quanto disciplinado você é. Isso tem a ver com essa autocontrole e com essa autorregulação. A prudência e o cuidado que vem de uma orientação para o futuro no sentido daquilo que pode acontecer, no raciocínio prático de autopreservação. Então, eu começo a olhar e começo a ver que para eu atingir objetivos não vai ser uma linha reta, numa estrada maravilhosa, sedimentada, não, vão ter pedras no caminho, vão ter situações e eu vou ponderando algumas coisas no sentido de que as consequências dos meus atos não me atrapalhem, não me prejudiquem e não prejudiquem ao outro num curto espaço de tempo, num longo espaço de tempo. Então, quem tem essa prudência, a pessoa ela não vai sacrificar um objetivo de um longo prazo em prol de um prazer que ela vai ter no curto prazo. Então, ela prefere muitas vezes sacrificar porque ela sabe que se hoje ela cede ao prazer de comer coxinha todo dia, fritura e fast food, ela vai ter o cuidado porque ela sabe que a consequência disso no futuro pode ser muito negativa para a vida dela e para a saúde dela. A modéstia e a humildade, isso aí de uma forma bem... Deixa eu mutar aqui. Isso aí de uma forma bem positiva, não é aquela humildade no sentido, coitadinho de mim, sou tão humilde, não, é a humildade de você reconhecer que você não é a última bolacha do pacote, que você não é a pessoa que sabe tudo, você tem a modéstia de reconhecer as suas, você aceita, você sabe que você tem capacidades, você sabe que você tem força, você sabe que você tem ali muitas forças, talentos, mas você sabe que as outras pessoas também têm, e você tem a humildade de reconhecer forças e saberes seus no saber do outro. Então, é uma humildade aí, não é no sentido de, eu não sei nada, as pessoas sabem mais do que eu, o quanto humilde e modesto eu sou. Não, você reconhece, mas você sabe que todos também têm aquilo que você tem, num grau maior ou até mesmo num grau menor, e você é humilde de reconhecer suas fraquezas, os seus pontos de melhoria, mas também reconhecer aquilo que você é bom. A apreciação do belo e da excelência tem a ver com o quanto eu gosto de ter as coisas bonitas, eu gosto de apreciar a natureza, eu gosto de uma obra, né? As pessoas que gostam da obra, um artista plástico, que eu entro num lugar e eu fico olhando o quanto organizadas e ornamentadas estão as coisas e tudo está fluindo muito bem, o quanto eu tenho a excelência em admirar ali tudo aquilo que é mais elevado, uma habilidade de você encontrar e reconhecer e extrair um prazer ali em tudo aquilo que é bom no mundo físico, né, dentro de um ambiente, mas também na apreciação do belo do outro. Né? O quanto eu vejo beleza naquele ser humano, né? Seja ela uma beleza física, seja ela uma beleza interna daquela pessoa, como ela é, na excelência daquela pessoa. Então, o quanto eu admiro e aprecio isso. Em várias questões da vida, em várias instâncias da vida, ela vem da transcendência, né? De tudo aquilo que nos transcende. Então, ela é uma experiência emocional onde a gente reverencia aquilo que é de melhor e de mais belo no mundo, né, na matéria, no espiritual, no humano e tudo mais. A gratidão, né, ela vem nesse sentido de saber reconhecer e ser grato por tudo que eu tenho, não só para aquilo que é de melhor, mas também no agradecimento de tudo que eu passei, dos meus desafios. É uma alegria em resposta à minha vida, é uma gratidão em resposta a presentes que a vida me entrega, a presentes que eu recebo, né, materiais, tudo aquilo que é tangível, aquilo que alguém me dá, ou aquilo que alguém me ajuda, ou alguém me serve, o quanto eu me sinto grato àquela pessoa, o quanto eu tenho um sentimento, e eu vou nutrindo isso de uma forma ali benéfica, uma consciência de tudo que de bom me acontece, elevando o que esse de bom acontece e diminuindo aquilo que não é tão bom que me acontece. Né? Tem pessoas que são muito mais focadas em, meu Deus, eu não tenho nada, mas quantas coisas boas eu preciso agradecer e eu sou grata pelo que eu tenho. E isso vai aumentando uma vitalidade, uma energia em quem tem essa gratidão por pessoas, por contextos, por situações, por desafios, por dores, por tudo. A gratidão por estar vivo, por estar respirando, por ter, enfim, são inúmeras as possibilidades de alguém se sentir grato quando ela foca em exercitar essa força. A esperança e o otimismo vem no sentido, não é aquela coisa do positivismo, mas de um olhar para o futuro, um olhar de uma orientação para o futuro com esperança, né? A esperança de que as coisas elas vão ser melhores. É diferente de uma expectativa também. Não é que eu tenho uma expectativa que algo vai acontecer, mas eu tenho a esperança de que algo vai acontecer. Um exemplo muito legal disso é a mulher que ela quer casar. Ela tem uma expectativa de que ela quer casar. Ela vai lá, como ela tem expectativa de que ela quer casar e ela ainda é solteira, ela vai lá e compra o vestido de noiva. A pessoa que ela tem a esperança em casar,
ela vai buscar um parceiro, ela vai buscar primeiro encontrar um noivo, e depois ela compra o vestido, né? Porque a expectativa é aquilo, eu vou comprar um vestido, mas aí eu não encontro noivo, eu não caso nunca e eu me frustro. A esperança não, eu vou desenvolvendo, eu olho para o futuro com esse olhar, né? Que os eventos e que os desejos que eu espero, eles se tornem realidade, e assim eu possa também me conduzir no sentido e vibrar no sentido dessa emoção aí e das ações que eu vou fazer direcionadas a isso que eu quero. Então, eu acredito no melhor do que pode acontecer e não no pior. A espiritualidade, ela vem também dessa conexão com tudo que é maior do que eu, e ela traz um sentido de propósito, de fé, é o acreditar, é o entender que isso vai incluir uma religiosidade, mas não é só a religião, ela é talvez a mais humana e sublime das forças que a gente tem. É por isso que quando a gente traz na PNL lá a pirâmide de Dilthey, né, que tem os 6, 7 níveis neurológicos, a espiritualidade ela está no topo e ela resolve qualquer desafio e problema que eu tenho nos níveis abaixo. Então, é quando eu tenho crenças e uma fé que é coerente com o significado de tudo aquilo que tem no universo, no lugar, de tudo aquilo que eu acredito, que eu quero, num propósito maior para a minha existência. Então, uma pessoa que ela tem uma espiritualidade elevada, nem sempre ela vai ser a pessoa mais religiosa. Eu conheço ateus que são de uma espiritualidade incrível, porque eles servem a algo maior que transcende ao umbigo deles, né? Eles sabem que eles fazem parte de um todo, de um sistema. Então, eles olham para essa existência entendendo que aquilo que eles fizerem vai beneficiar alguém, que é para algo maior. Né? Então, isso vai se tornando, vai conduzindo as ações, né, das pessoas quando a gente tem essa conexão com esse todo, com esse divino, com esse espiritual, com isso que é algo maior que nos transcende. Tem o perdão, né? A força do perdão. O perdão, que é tão difícil, né? Quantas pessoas aí sentem a dificuldade em perdoar? Então, quem tem essa força do perdão tem a força de entender que as pessoas elas são falhas, que as pessoas vão errar, que as pessoas elas têm ali todo o direito de fazer isso, inclusive para aprender, para se tornar algo maior. Que quando uma pessoa ela é ofendida, quando ela é prejudicada por um parceiro, por um par, por alguém, ela tem a compreensão de que uma motivação básica dela em tornar isso positivo de alguma forma, e elas são bondosas em olhar com essa compaixão. Né? Então, elas não olham para o lado negativo. São pessoas que são menos orgulhosas em relação a isso. Né? E não é que elas não sintam a dor dessas ofensas, mas elas conseguem olhar para essas dores, entender que foram marcas, que foram feridas, que elas vão ver o que aconteceu, mas que aquela ferida, passado um tempo, não vai doer. Né? E que existiu ali pessoas e personagens que contribuíram para isso, e ela entende esse fator humano, e ela não é que ela vai relevar e vai conviver com isso, mas ela vai tirar dali esse olhar de bondade e depois evoluir com isso. Não vai se prender a mágoas e ressentimentos. Então, tem pessoas que perdoam com facilidade, que são as pessoas que têm essa força humana. O humor, que é a pessoa que ela lida com tudo, com leveza, com brincadeira, com esse senso de uma jovialidade, né, daquela molecagem, que lida com as situações mais difíceis, ainda mantendo a alegria, ainda rindo, né, ainda tirando sarro. Elas riem de si mesmas, elas riem. É a pessoa que ela leva um tombo na rua e ela vai dar risada dela mesma. E assim como ela vai rir muito dos outros também, ela vai fazer piada com situações difíceis. Então, quantas pessoas a gente conhece aí que levam a vida de uma forma muito mais bem-humorada, né, muito mais leve de algumas situações, enquanto outras levam de uma forma mais pesada, mais séria. Então, ela é uma força de algumas pessoas ali, né? É a força da graça, né? É mais fácil você reconhecer isso ali quando você vê pessoas divertidas, né? Que têm o prazer, que criam ali essa visão alegre dessas adversidades. E é uma capacidade de fazer as outras pessoas rirem também. Aquela pessoa que você senta com ela e você cai na gargalhada. É uma força. E aí a última força que a gente traz aqui é esse entusiasmo e a animação. São pessoas que têm paixão pela vida, tem paixão, aquelas pessoas que estão sempre super animadas, que elas chegam assim, parece que quando alguém conta alguma coisa, elas vibram, elas são intensas, são pessoas totalmente entusiasmadas com os projetos que incentivam, que motivam, que remexem todo mundo ali. Então é uma animação, é um vigor, é uma energia, né? Tem a ver com essa vitalidade. São experiências que elas conduzem ali
diante das situações no qual elas estão envolvidas, que trazem esse reflexo e tornam tudo ali, parece que numa proporção muito maior do que é. Então, às vezes, vamos fazer um passeio no parque, uau, vamos fazer um passeio. Olha, vamos fazer um projeto que vai ter lá uma apresentação para a diretoria. Uau, que legal, vamos fazer, então vamos fazer acontecer. Então, você vê na pessoa essa paixão, é uma energia, é um pique. São aquelas pessoas que parece que elas estão ligadas ali, contagiando, inspirando todo mundo, que elas estão no 220, né? Então, isso, quanto mais íntegro e autêntico mais a pessoa consegue esse estado de vitalidade. Então, essas aí são as forças, as 24 forças. E aí a gente falou de virtudes e falou de forças. As virtudes, elas estão no topo, é por isso que criou-se uma tabela periódica, porque uma vez que os seres humanos eles têm essas virtudes aqui, ó, que é aquilo que a gente quer alcançar, cada força te conduz num caminho de uma virtude, né? E quanto mais você exercita de cada uma dessas forças, mais perto de ser virtuoso em algo você vai ser. Então, por exemplo, aqui, ó, a virtude da sabedoria. É a perspectiva, né? Olhar por vários caminhos, é ter a mente aberta ali, é a curiosidade, é a criatividade, é o amor ao aprendizado. Todas essas são forças que levam, quando exercitadas, à virtude do saber. É mais fácil eu conseguir medir o quanto de conhecimento e de coisas que eu tenho do que o quão sábio eu sou. É muito mais fácil eu medir quantas soluções e caminhos, ideias eu consigo ter e saídas e criar e novas coisas através da força da criatividade, do quanto sábio eu sou em relação a isso. Então, por isso que foi dividido aí, encontradas essas virtudes, essas forças que levam às virtudes. Então, aqui, olha, a inteligência social, emocional, a bondade, a generosidade, a capacidade de amar e ser amado, o quanto isso me traz a virtude da humanidade, né? O quanto eu sou virtuoso na humanidade com o outro, o trabalho em equipe, a liderança, o senso de justiça, o quanto isso me leva a ser uma pessoa justa, imparcial, igualitária ali no lidar com os outros, né? O quanto eu não tomo partido sem a justiça, o quanto eu consigo gerenciar os conflitos e liderar, trabalhar em equipe de uma forma justa, o quanto eu olho para as coisas do mundo que eu vejo que não estão coerentes. E eu sinto raiva disso e eu quero, de alguma forma, me aproximar aí dessa virtude da justiça. A moderação, né, que é o autocontrole, é a prudência, é o perdão, é a humildade e a modéstia. Quanto me leva a essa virtude de moderar, né, de ser um mediador. A virtude da coragem, ó, é a bravura, é a integridade, a autenticidade de falar o que tem que ser falado, é a perseverança em persistir ali naquilo que eu quero, independente dos obstáculos, é ter a vitalidade, a energia, o entusiasmo, a paixão. Isso me desenvolve a virtude da coragem. E a admiração ali, né, pelo belo, pela excelência, por tudo, pelo ambiente, a esperança, a espiritualidade, a gratidão, o bom humor, o quanto isso me leva para a virtude da transcendência, o quanto isso me transcende, né? É algo maior do que eu. Então, dentro do estudo, eles levaram aí para o exercício das forças que nos levam às 6 virtudes humanas. E qual que é o benefício de tudo isso, né? Por que é tão importante? Por que a psicologia fala que é tão importante? Quais dos benefícios que eu tenho ao conhecer as minhas forças e entender para onde elas me levam. Eu vou construir uma vida com um nível de felicidade maior. Eu vou amortecer aquelas emoções que trazem desconfortos, né? Quando eu uso as minhas forças, é aquilo da Segunda Guerra Mundial, onde todo mundo chegou cagado. Então, quando estava todo mundo lá cagado, eu começo a focar naquilo que eu tenho de melhor, eu amorteço aquilo que não está funcionando. Eu amorteço aquela emoção que está desconfortável, né? Como se fosse um remédio para isso. Me traz uma autenticidade daquilo que essa pessoa sou eu. Quando eu estou exercendo essas forças, eu sinto que eu sou mais eu sinto que eu sou mais autêntico. Isso eleva a minha sensação de bem-estar. Quando eu uso as minhas forças, eu me sinto melhor. Eu quero mais disso, né? Eu quero repetir isso mais vezes. Por isso que a gente vai criando desafios ali para que a gente possa exercer essas forças, porque elas nos revigoram, elas nos trazem energia para a vida. E o crescimento pessoal através do flow, né, da experiência que eu comentei aqui, que é esse estado de... pode passar horas eu estou fazendo, quando eu começo a fazer algo, 6 horas da manhã, quando eu vou ver, é 7 horas da noite, é meia-noite, eu estou fazendo aquilo e eu nem comi o dia inteiro. Eu tenho algumas experiências de flow aí na minha vida que me fazem esquecer das necessidades básicas humanas, porque só aquilo me alimenta. Lembro quando a gente foi fazer o evento presencial, que foi o 5X,
a imersão que a gente tem no Rio Instituto, que é um treinamento de 2 dias, que eu comecei a desenvolver ali, né, e preparar na sexta-feira, logo cedo, terminando de finalizar as coisas, e eu virei a madrugada da sexta, e eu fui virada para o treinamento no sábado, e passei o sábado inteiro virada naquela energia, no fazer, e fui dormir tarde no sábado, cheguei no domingo bem cedo lá também, e coloquei toda a energia, e aquilo foi me alimentando, e pouco importa se eu estava comendo, se eu tinha tomado, né, o que acontecia ali, porque a experiência envolve, porque eu estava usando as minhas forças ali, a minha essência, aquilo que era eu. Então, aí depois que passa, que a gente volta pro dia a dia, aí a gente dá aquela descarregada, né? Mas isso energizou. É algo que te energiza, esse flow. E aí a gente cresce mais através disso. Então, esses são os benefícios da gente usar e praticar as nossas forças. E como que eu identifico a minha força, né? Tem o teste lá do site do VIA, que é lá o instituto, né? Que tem que mede isso, que é da psicologia positiva. E quanto mais autêntico você sente que você exercita isso, mais você sente que isso é teu, que não é algo mascarado, forçado, que mina a tua energia, que você termina cansado quando você está fazendo algo, né? É a mesma coisa que, sei lá, a pessoa, ela... Deixa eu pensar aqui num sentido, digamos que ela tenha uma força com menos intensidade, por exemplo, da prudência, e ela tem mais a coragem em evidência. Então, quando ela começa a colocar muito, pisar em ovos, não, vamos devagar, vamos com cuidado, aquilo vai contaminando ela por dentro, porque a essência dela é a da bravura, da coragem, vamos lá, vamos fazer acontecer. Quando uma pessoa ela tem a esperança e ela se vê ali não podendo expressar essa esperança e essa visão também para os outros, de uma forma que ela coloque, ela vai se sentir também menos energizada. A pessoa que ela, por exemplo, vamos pensar aqui na força do humor. A pessoa que ela quer fingir que ela é engraçada, ela vai para casa depois, ela se sente ridícula, porque não é natural dela. Agora, a pessoa, quando ela tem a força do humor, se ela não puder expressar a força do humor, se ela for num lugar que é muito sério, que ela não pode rir, ou que ela dê risada e as pessoas olhem feio para a cara dela, né, ela vai sentir minada essa força dela, essa energia. E aí a gente sente esse sentimento de excitação, de satisfação, de prazer, quando eu estou realizando essa minha qualidade. É uma facilidade de aprender com aquilo. Então, nossa, eu aprendo muito mais quando as coisas são descontraídas, bem-humoradas, do que quando são sérias. Nossa, eu aprendo muito mais quando eu posso fuçar, quando eu posso estudar sobre tudo, quando eu posso me envolver no aprendizado, quando eu aprendo várias coisas de várias linhas, e isso me faz entender, me dá uma facilidade. Eu aprendo, eu tenho muito mais eficiência quando eu uso uma habilidade, uma força minha, quando eu sou bondoso com as pessoas, quando eu sou generoso. Então, quando eu tenho facilidade de aprender e ter eficiência naquilo que eu faço, é um sinal de que eu tenho aquela força e aquela qualidade. É como se você sentisse que você não consegue controlar isso. Controlar isso. Simplesmente escapa. A força da autenticidade, da integridade. A pessoa não consegue controlar, às vezes, ela falar uma verdade ali daquilo que ela está pensando, que ela está sentindo sobre ela ou sobre o outro. Simplesmente sai. É incontrolável. Né? E quando isso me revigora, ao invés de me deixar exausto, né? Como eu falei, a pessoa que ela, vou usar aqui essa força nesse contexto, vou fingir que eu sou engraçadão, eu volto para casa pregado, porque não é meu, da minha natureza, não é a minha força maior. Talvez eu esteja desenvolvendo, mas não é a minha maior. Né? Então, quando eu sinto que isso é natural, isso me energiza. Quando não é, eu me sinto cansado, eu me sinto exausto. E aí, esse é um lado que eu vou falar sobre isso, e vou até descompartilhar aqui a tela, que é sobre a Kryptonita e, como diria aí Darth Vader, o lado negro da força. Forças de caráter, forças pessoais, né, aquilo que a gente tem de melhor em nós, é aquilo que a gente tem com a nossa essência, aquilo do nosso eu, da nossa melhor versão, que traz bem-estar, que traz energia. Agora, se eu não controlo isso de uma forma equilibrada, eu posso ir para o lado negro da força. Eu posso ir para o lado sombra dessa força. É como se eu, por exemplo, usasse o lado da minha autenticidade e da minha integridade e eu simplesmente começo a falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, doa quem doer. São verdades difíceis de engolir para as pessoas, eu simplesmente solto. E aí eu começo a incomodar as pessoas, porque nem todo mundo está pronto. Então, eu exerço tanto isso, e às vezes é tão incontrolável, que as pessoas vão se sentir ameaçadas, prejudicadas, magoadas, porque eu simplesmente falei aquilo que eu achava. A pessoa que ela tem a força da bondade, da generosidade, como uma força ali mais elevada, mais intensa, ela pode colocar o bem do outro num altruísmo tão grande
em relação ao bem de si mesmo. Então, ela passa por cima de si para fazer ao bem o outro, e isso começa a fazer mal para ela. É bom quando ela faz, mas quando é desequilibrado, se torna ruim, porque vai afetando ali negativamente a vida dela. A mesma a força do humor, a pessoa que é leve, descontraída, se ela vai num velório e ela simplesmente, sei lá, leva aquela situação como levar, começa a fazer piada do morto no caixão enquanto todo mundo tá chorando, ela tá indo isso pro lado negro da força, né? E aquilo se torna uma criptonita para ela, porque ela acaba sendo desequilibrando o uso dessa prática, dessa força, e aquilo vai trazer uma consequência negativa para ela. Então, existe esse lado negro da força. Então, comece a observar qual é essa força. Avalia qual a força você tem, qual força você tem com mais intensidade. A mesma coisa, o entusiasmo. Aquela pessoa que, uau, tá, vamos fazer, vamos acontecer. Às vezes ela chega num ambiente onde as pessoas estão com uma energia muito mais baixa do que ela, porque alguma coisa aconteceu. E ela tá lá super entusiasmada. Então, quando isso desequilibra, eu tendo a ir para um lado negro dessa força. E o que se torna uma criptonita? Criptonita é tudo aquilo que te impede de exercer a sua força. É quando você vai trabalhar numa empresa e você tem a força do humor e a empresa tem uma cultura super séria, onde as pessoas precisam trabalhar com seriedade, que não pode rir, que não pode gargalhar, que não pode levar as coisas a sério, e você precisa esconder aquilo, você não pode expressar aquilo. Você começa, é como a criptonita lá, né? Como a gente falou, é um poder. O super-homem, ele tem um puta no poder, mas ele tem aquela pedrinha verde que quando chega perto dele, ele enfraquece. Ele se sente exausto, ele se sente cansado, ele se sente debilitado, porque alguma coisa impediu ele de expressar o poder que ele tem. Então, quais são as criptonitas que você tem na sua vida que estão te impedindo de expressar o poder que você tem? Quais são as situações, os contextos, os ambientes onde você está vivendo, as relações, os relacionamentos, talvez, que você viva, que estão minando essas forças, te impedindo de expressar aquilo que é teu. A tua bondade, a tua justiça, a tua bondade, a tua gratidão, a tua, sei lá, a força que você tem aí, né? Ou todas essas forças que você tenha. Então, quanto mais você pratica daquilo que é seu na sua essência, mais bem-estar você vai ter. Se o teu nível de bem-estar hoje, ele não está de acordo com aquilo que deveria estar, se você não vem sentindo tanta plenitude, satisfação, talvez você precise reconhecer essas forças e colocar ela mais vezes em prática na sua vida, exercitando isso, colocando nas atividades que você faz, no teu trabalho, no teu lidar com o outro, no teu relacionamento, na sua família, no sentido que você dá para a tua vida, nos projetos, em tudo você pode aplicar isso. E quando você aplicar a sua força com mais intensidade, aí vai vir o flow, aí vai vir a sensação do êxtase, aí vai vir ali a sensação da felicidade, do bem-estar, você vai cultivar as emoções mais positivas. Mas enquanto você permitir que essas criptonitas minem os seus poderes, talvez você vai levar essa força para o lado negro ou vai se sentir ali prejudicado em não poder expressar aquilo que você tem, que é teu e da tua essência. E aí é por isso que existem formas, né, de exercitar essas forças, né? Existe uma forma de praticar. E o praticar, primeiro, ele vai vir do reconhecer. Então, por isso que é legal fazer o teste. Faça o teste das 24 forças. Encontre. Talvez você perceba que você tem lá 2, 3, sei lá, 4 forças conectadas com uma virtude, o quanto você é virtuoso naquilo. Né, o quanto você está se aproximando de uma virtude humana, porque você tem muitas ali ligadas à mesma virtude, muitas forças ligadas às mesmas virtudes. Ou talvez você perceba que as suas forças mais intensas, mais da tua expressão, te trazem mais felicidade, elas estão espalhadas em várias virtudes. E quanto mais você for exercitando isso, mais você vai se aproximando de cada uma delas. Então, você pode começar a pensar e avaliar, entender, identificar através do teste das forças quais foram aquelas 5 primeiras que apareceram, pensar em cada uma delas e pensar, isso é real para mim? Essa força realmente ela é minha? Eu sinto que ela faz parte, que eu expresso ela, que quando eu expresso ela eu tenho mais bem-estar na minha vida? As pessoas ao meu redor percebem isso como uma força em mim? Começa a pergunta para as pessoas. Né? Por isso que muitas vezes elas são ligadas até aos nossos valores, às nossas inteligências, habilidades, dons e tudo mais. O quanto elas contribuíram para a construção dessas competências, dessas habilidades, desses talentos, porque elas estavam por trás da construção disso, porque geravam mais prazer quando eu estava naquela atividade.
né? E aí começa a pensar o quanto eu utilizo isso hoje na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha comunidade, nas minhas relações. Então, você precisa perceber e entender se aquela força, se você reconhece aquela força em você, né? E aceitar, tipo, caraca, eu tenho essa força. E não existe força mais bonita, ou força mais feia, ou força mais legal, ou força que é melhor do que a outra. Existe a expressão dessa força. E existe o desenvolvimento das outras. Existe aquilo que você está buscando para a tua vida que talvez necessite que você desenvolva e dê a oportunidade de desenvolver outras forças na sua vida que talvez ao longo da tua vida você não teve. E você pode fazer isso. Né? E aí existe ali alguns caminhos de desenvolvimento de cada uma das forças que vocês podem colocar. Né? E você pode começar a fazer e praticar na sua vida. Mas antes disso, é reconhecer e fazer essa validação. Quando eu estou em momentos ali mais descontraídos, mais leves, fazendo mais coisas engraçadas, passando uma mensagem de uma forma mais engraçada, isso me satisfaz mais do que quando eu estou sério? Quando eu contribuo, quando eu tenho um ato de bondade, de generosidade, isso me preenche de verdade ou não? Ah, eu faço meio que por obrigação, que tem que fazer, até é bom, mas eu prefiro fazer outras coisas ali, eu prefiro, sei lá, trabalhar em equipe. Quando eu trabalho em equipe, isso me preenche mais do que quando eu faço um trabalho sozinho. Isso é meu. E aí eu começo a perceber e me colocar em ambientes e contextos que vão me trazer mais benefícios, plenitude e felicidade. Então, esse é o conteúdo das forças pessoais. Isso é o que o estudo da psicologia traz. Isso é o que a gente tem que reconhecer, trabalhar e praticar. E colocar, e escolher, faz a avaliação, descobre as suas forças e fala, isso é meu. Como é que eu posso incluir e expressar mais dessa força no meu trabalho hoje? Como eu posso fazer isso no meu trabalho hoje? Como eu posso incluir essa força na minha casa? Como eu posso usar? Escolhe, você tem 5, escolhe, eu vou praticar mais dessa aqui hoje. E percebe, e testa, e veja o teu nível de satisfação e a plenitude que isso vai te trazer. Aí é a forma de vocês começarem a praticar mais das forças pessoais, nessa busca aí, né, que o ser humano tem, de uma forma, né, que a gente vai filosofando do que é a felicidade, e de como eu posso alcançar a felicidade. Entendendo que todos já somos felizes de alguma forma. O que muda é essa escala. Né? Todos somos felizes. O que muda é a escala, o quão feliz eu estou. Mais feliz, um pouco menos feliz, como eu posso estar mais feliz, mais pleno e mais satisfeito na minha vida.